Olá, estamos aqui iniciando mais um culto confinado. Hoje, pela graça e pela misericórdia do nosso bondoso Deus, é o 27º culto confinado. Os cultos confinados, eles têm este nome quando é o culto diário, uma breve reflexão e oração pelas famílias. Nós já tivemos também um culto da alvorada, que foi um culto de Páscoa às 6 horas da manhã. Tivemos ontem o 5º culto de oração. São cultos nas quartas-feiras, feitos lives, aonde nós temos ali 1 hora para uma breve meditação das Escrituras e a maior parte do tempo para clamar a Deus em oração. E tivemos também 4 cultos de celebração e adoração ao nosso Deus. Os cultos de adoração e celebração são aos domingos, sempre às 19 horas. Hoje quero aqui destacar agências que têm sido aí agências de proclamação, de oração e de estudo das Escrituras, que são as casas multiplicadas dos nossos irmãos. Hoje eu quero destacar a casa da nossa querida irmã Daiane, o seu marido Jasley, sua filha Giovana e o seu filho Juan. Quero destacar a Daiane aí também, e o Jasley têm sido esses guerreiros que têm saído para trabalhar. Que Deus os abençoe, os guarde na sua missão e proteja a sua casa de toda a contaminação. Também quero destacar aí o nosso amigo Arnaldo e a sua amiga, esposa, companheira Iraci. Deus abençoe a vida de vocês, desse casal valente. O Arnaldo também tem militado aí, trabalhando, e temos orado pela proteção de Deus pelas nossas famílias. O Arnaldo e a Iraci também têm utilizado a sua residência como agência de proclamação, de estudo e de adoração ao Senhor. Quero destacar ainda a casa do Newton, da Kátia e da Cauana. Temos orado aí pela saúde da Kátia e clamado a Deus também. O Newton também tem saído para trabalhar e temos clamado a Deus por cada uma dessas vidas que tem saído para batalhar o seu pão, usando as proteções e pedindo a Deus a saúde de todas essas famílias. Quero destacar ainda, nós temos feito aí as orações pelas nossas famílias, e eu quero hoje destacar uma parte da minha família materna. Quero destacar aí a minha oração pela minha avó Alzira, a matriarca. Junto dela, quero destacar também a presença da minha tia Maria e da minha prima Cida. Que Deus abençoe essas famílias. Ainda quero destacar a minha tia Rosângela e as suas filhas Tamires e Stephanie. Também o marido da Stephanie está na foto, o Jackson. E quero destacar a minha tia Rosane, com a sua filha Gabriele, e o namorado, o noivo, da Gabriele, o Renan, também está na foto. Vou começar este culto clamando ao Senhor por essas vidas, e eu também quero aqui clamar a Deus pela vida do Isaac, pela vida também deste momento da Milena, da sua noiva, pelo Adilson, o pai da Milena, pelos seus familiares que estão enlutados. A mãe do Adilson, acabou falecendo aí, a informação que temos, a avó da Milena faleceu nesse dia de hoje, e nós estaremos clamando pelo consolo de Deus na vida dessas famílias, tá bom? Oremos. Pai Santo, queremos te agradecer por este culto confinado, o 27º que estamos fazendo, um tempo de proclamação, de adoração e de meditação, Deus, das tuas palavras.
Queremos te pedir, Deus, pelas famílias que têm utilizado aí as suas casas como local, Deus, de proclamação, de estudo e de oração. Abençoa, Deus, cada família que tem feito culto doméstico. Abençoe a vida da Daiane, do Jasley, da Giovana e do Juan, Deus. Abençoa a vida deles. Você também, meu Pai, com o Arnaldo e com o Iraci, guardando cada um deles que tem saído para trabalhar, Deus. Você com a Kátia e com o Newton e com a Cauana. Deus, que a Daiane, o Arnaldo, o Newton, todos esses que têm saído para trabalhar, sejam guardados, Deus. E ser com os familiares que têm ficado em casa, cada um deles, assim como a Iraci, Deus, a Kátia, a Cauana. Deus, guarda eles de toda enfermidade, guarda eles de todo mal. Te peço ainda, Deus, que o Senhor visite a família da minha avó, a minha família por parte de mãe, Deus. Abençoa a minha avó Alzira, abençoa a minha tia Maria, Deus, a sua filha Cida, abençoa, Deus, a minha tia Rosângela, a Tamires, a Stephanie, abençoa o Jackson, meu Pai, ser também com a minha tia Rosane, ser com a Gabriele, Deus, e com o Renan, meu Deus, em nome de Jesus. Entra com a tua mão de proteção e de poder, guardando cada um deles do mal, Deus. Nós dependemos e declaramos que confiamos no Senhor, pedimos as tuas ricas proteções, em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a abrir as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2 da Epístola de Tiago. Que dificuldade esse capítulo 2, é um capítulo bem conhecido. Esse capítulo, ele fala sobre a primeira parte dele, né? São 26 versículos, e a primeira parte dele fala sobre tratar pessoas com parcialidade, ou fazer aí algum tipo de acepção de pessoas. Será que você trata alguma pessoa melhor do que a outra, por algum motivo, por algum interesse? Ou também, a segunda parte desse capítulo, ele trabalha a ideia de fé e obras. A fé sem obras, ela é morta. Então existe uma dicotomia muito grande sobre fé e obras. Então, neste momento, eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura. A partir do verso 1 do capítulo 2 diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você que fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha que grande desafio. Tiago está colocando aqui a grande
falha que podemos cometer quando julgamos as pessoas pelas aparências. É muito interessante, a Bíblia diz que Deus, ele não olha o homem segundo a aparência, mas Deus olha segundo o coração. Olhar as pessoas pelas roupas, como estão andando vestidas, pelo que têm, pelas suas posses, isso é uma característica humana e pode nos levar à falha. Então, a Bíblia, ela nos orienta que sejamos imparciais e venhamos tratar todas as pessoas como sendo iguais. E aí ele coloca aqui uma característica de que 2 erros não fazem um acerto. Olha o verso 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vamos parar aqui no verso 13, exatamente na metade do capítulo 2, e eu quero te convidar a pensar qual tem sido o seu padrão de referência no trato com as pessoas. Tiago nos convida para que venhamos olhar para as pessoas simplesmente como pessoas, com amor. Tiago nos aconselha a tratar as pessoas iguais e não fazermos julgamentos pelo que elas têm, possuem, ou por como elas estão vestidas, ou pelo o status financeiro que ela tem. Então, o que eu te aconselho segundo esse texto, para que você procure, assim como você olha para as pessoas, como seres humanos, você tentar não avaliá-las, não julgá-las, não trazer nenhum tipo de diferenciação por aquilo que elas aparentam ter ou ser. É você amar as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas têm. Nós vivemos uma época da coisificação das pessoas. A nossa realidade, a nossa sociedade tem tido essa característica. Nós coisificamos pessoas, então tratamos as pessoas como coisas. E essa coisificação de pessoas fazem com que tenhamos sentimentos cada vez mais de objetos pelas coisas. Então que o Senhor nos ajude a amarmos as pessoas e tratarmos cada uma delas sem parcialidade, amando como Cristo amou. O segundo ponto é uma dicotomia muito grande, é a tensão da fé e das obras. Precisamos ter aí um equilíbrio. Não devemos ter obras para mostrar a fé, porém não devemos apenas ter fé sem ter obras que acompanham essa fé como fruto dignos de arrependimento. Então, acompanhe comigo esta segunda parte do texto e vamos observar, capítulo 2, verso 14 em diante. Diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar nada, de que adianta isso? Observa que Tiago está destacando aqui a hipocrisia, tá? Você está vendo que uma pessoa está com fome, você conhece a situação dela,
Você sabe que ela não tem como prover esse alimento, esse recurso ou esse sustento. E você diz para ela: vai, se alimente, se agasalhe. Se ela não tem como prover isso, você sabe que você está sendo hipócrita, demagogo. Você está dizendo algo que você sabe que será impossível para ela de realizar. Isso a palavra de Deus condena. Você precisa entender que Deus quer que os nossos bens, que os nossos recursos sejam instrumentos para cuidar daqueles que precisam e que carecem. Então, é importante que eu seja um bom mordomo daquilo que o Senhor me deu, dos dons, dos talentos, do tempo, da parte financeira também. E aí, verso 17: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Que complicação! Demônios creem, meu Deus! Mas, de fato, toda a estrutura espiritual, todas as potestades, elas sabem quem é Deus, elas sabem quem é Jesus, e elas realmente tremem diante do Senhor e da sua palavra e do seu projeto de redenção. Porém, sem arrependimento, sem uma mudança de postura, não adianta nós continuarmos indo na igreja e não fazermos a nossa parte. O Evangelho de João diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Claro que falhamos como pessoas, como cristãos, como discípulos, como seres humanos, nós falhamos, nós somos pessoas falíveis. Porém, eu não posso atribuir a minha falha humana ou a minha falibilidade para que eu não faça nada certo, para que eu não me esforce, para que eu não abandone pecados. Então, eu como servo de Deus preciso reconhecer da onde Deus me tirou, para onde Deus me levou, o que Deus em mim já mudou e o que Ele ainda está a me lapidar. Eu preciso ter consciência e esse autoconhecimento de quem eu sou, de como eu fui e de quem eu espero ser em Deus. E eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte no processo da santificação, no processo do conhecimento do que Deus deseja para mim e para você. E aí ele continua dizendo, verso 20: insensato, quer certificar-se de que fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa, ela é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago, ele vem aqui fazer um alerta para que nós sejamos crentes verdadeiros, que de fato assumem a sua responsabilidade no processo da redenção, que assumam a sua responsabilidade no processo diário de conversão, e que nós não sejamos pessoas apenas falastrão. Eu preciso fazer o que eu digo, e dentro desse processo eu preciso continuar crescendo
e me aperfeiçoando naquilo que eu ainda preciso melhorar. Dentro do processo da fé e das obras, claro que é pela fé que somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Parece que existe aqui um antagonismo e uma contradição das Escrituras. Porém, não existe nenhuma contradição. O que Tiago está falando é que se você é um cristão verdadeiro, você vai ter frutos que acompanham aquilo que você está apregoando com a sua boca, e as suas atitudes vão ser atitudes que refletem aquilo que você crê. Não adianta você dizer que ama alguém se você despreza. Não adianta você dizer que ama alguém se não tem uma cordialidade e um fino trato. Como é que você passa por alguém que você diz que ama na igreja ou em algum lugar e você não cumprimenta essa pessoa? Você acha que Deus está conivente com essa sua atitude? Ou quando você finge que não vê uma outra pessoa, você acha que Deus está conivente com isso? Deus pede para que eu e você tenhamos relacionamentos saudáveis e consigamos demonstrar pelas nossas atitudes o Deus confiável que mudou a nossa história. Sendo assim, tenha frutos dignos de arrependimento e viva para Deus também no confinamento. Estamos multiplicados e nunca encerrados. Deus enviou